Eu sou o Fabrício Passarelli e vim aqui fazer mais um vídeo em resposta às críticas feitas ao vídeo anterior que eu fiz para um projeto ali do humor, do blog Humor Ex-Mormon, falando sobre Fabrício Passarelli, o que aconteceu com o seu testemunho. E eu fiz esse vídeo e eu vi que teve várias críticas e muito mais elogios, né? Mas eu agradeço quem elogiou, quem gostou e também entende que essas doutrinas servem só para acabar com a vida das pessoas e enganá-las e tirá-las completamente da verdade. E então eu volto aqui para algumas das pessoas que fizeram algumas críticas. Eu gostaria de responder aqui, só não vou falar o nome delas para evitar problemas, né, com essas pessoas, mas eu vou chamar o primeiro de AS. O senhor AS, ele me respondeu aqui e ele, pelo visto, ele se afastou da igreja, depois ele acabou voltando. Então ele pensou que eu estava tentando destruir a igreja. E ele falou algo sobre isso, que eu queria destruir a igreja, mas não ia adiantar. Primeiramente, meu amigo AS, eu não quero destruir a igreja, porque a igreja ela já iniciou destruída. Ela simplesmente engana alguns. O que eu quero? Primeiramente, né? A igreja diz que tem milhões de membros aqui no Brasil e na verdade tem 200 e poucos mil. Eles mentem, sempre mentindo para tentar enganar você, membro da igreja. E esse senhor aqui, ele tá achando que eu quero destruir a igreja? Não. Do mesmo jeito que eu tirei 2 anos da minha vida para ser enganado e enganar os outros, não me custa nada hoje eu tirar num fim de semana como hoje, que eu não estou fazendo nada, e falar aqui para vocês e alertar aqueles que já estão um pouquinho ressabiado com a igreja, já viu algumas coisas, saiu daquela lavagem cerebral e começou a pensar. Aí é para você que eu estou falando. Pensa no seguinte, esse senhor aqui, o AS, ele é cristão. Vamos pensar na doutrina cristã. O que é a doutrina cristã? Se você pesquisar, você vai identificar que a doutrina cristã nada mais é do que plágio de doutrinas pagãs antigas. Procura sobre diversas outras doutrinas anteriores ao cristianismo que você vai reconhecer vários cristos. Você vai reconhecer várias histórias similares àquela de Adão e Eva, aquela do dilúvio de Noé, e são histórias que já tiveram em várias doutrinas pagãs anteriores à cristã. Então como que você vai poder jurar que uma igreja é verdadeira só por um sentimento que é muito fácil de manipular? O AS aqui, ele falou algumas coisas: pelas suas obras os conhecereis. Pois é, vamos ver as obras dos Mormons. Quais são as obras dos Mormons desde o início? Eu falo hoje porque, como eu já perdi 2 anos da minha vida enganando pessoas, eu acho que eu devo para o verdadeiro Deus a verdade para as pessoas. Conseguir pelo menos alertar essas pessoas que estão sendo enganadas por uma historinha de um polígamo, de um homem sem nenhum escrúpulo chamado Joseph Smith, que fundou a igreja Mormon. E depois dele ele foi sucedido pelo Brigham Young, que hoje alguns conhecem a faculdade BYU, que fica nos Estados Unidos, em Utah, e em homenagem a esse profeta. Mas que porcaria de profeta é esse que fala com Deus face a face, como o qual fala com seu amigo, como diz lá na Bíblia, né? Como os mormons seguem a Bíblia. Então, como pode uma pessoa que fala com Deus face a face errar tanto? Como pode um cara daquele, Brigham Young, como pode
ele falar que os negros são amaldiçoados por uma maldição de lá de trás que veio dos lamanitas e um pouco anterior de Caim. Como uma pessoa dessa pode falar um absurdo desse? Tem mais. Hoje vocês, membros da igreja, não conhecem absolutamente nada da igreja, porque é escondido. Primeiro, já ouviu aquela expressão doutrina profunda afunda? É porque você vai descobrir os podres da igreja. Por isso que não é um livro muito, assim, recomendado pelos líderes Doutrina de Salvação e outros livros da história primitiva da igreja. Por quê? Porque você vai sair... Como é que você vai permanecer numa igreja quando você descobre que Joseph Smith foi um canalha safado que foi morto por roubar doutrina de outra igreja? Um dos motivos que ele foi perseguido foi por roubar doutrinas de outras igrejas, e outra, por poligamia e ainda pedofilia, porque ele casou com mulheres menores de idade. E depois que começamos a divulgar esse link da igreja, um link oficial da igreja, eles simplesmente tiraram do ar a página oficial da igreja, a qual continha Joseph Smith, seu nome, todos os detalhes dele, da história da família da igreja e todas as esposas às quais ele casou. Tava lá datas de nascimento, datas de casamento, datas de falecimento. Eles tiraram do ar. Hoje você entra lá, tá fora do ar. Por quê? Porque nós divulgamos, vocês membros viram e começaram a se questionar. E o que eles não podem? Eles não podem perder o seu dízimo, porque o seu dízimo é que faz eles andarem de carrão e viverem na lei da consagração. Você tem uma lei menor, a lei do dízimo, mas eles têm a lei da consagração. Ou seja, tudo que você, tonto, dá para eles, eles dividem entre todos e usam da forma que eles querem. É uma delícia. Eles pegam todo o dinheiro que tem nos cofres e eles podem usar como eles querem, porque eles que administram esse dinheiro. Eles querem fazer um templo. Eu, na missão, ficava enchendo o saco dos membros. Pessoas que quase não tinham o que comer, eu tinha que ir lá almoçar com eles, porque a igreja faz os membros pagarem o almoço para você. Então você tem que almoçar na casa de um membro, cada vez você almoça na casa de um, e quando você terminava o almoço, você era obrigado a ficar enchendo o saco do membro para falar do dízimo. Para quê? Para vir aquela porcaria daquele templo que inauguraram agora há pouco. Para isso, para mais pessoas verem aquela obra grandiosa, aquele templo que é uma coisa grande, bonita, ostentosa, para ostentar. Ostentosa foi feio, mas para ostentar e para outras pessoas acharem aquilo, ó, é melhor que a Universal. E é tudo ali, ó, a mesma laia, todo mundo correndo atrás do seu dinheiro, enganando você para que você dê o seu dinheiro para eles. Então é todas essas outras igrejas aí, desculpa falar pessoal, mas o cristianismo, desde o começo, nasceu para enganar você. Primeiro, quem foi que instaurou o cristianismo no mundo? Foram os romanos. Quem matou Cristo? Os romanos. Imagina hoje aqui, eu morro, alguém me mata, e depois quem me matou vem e monta uma igreja, falando que é a igreja do Salvador Fabrício Passarelli. E aí? Você acha que essa pessoa que me matou, ela vai falar a verdade sobre o que eu ensinava? Acorda, pessoal. O que é isso? Vocês não estão entendendo o que eles estão fazendo com a cabeça de vocês? Fazendo um joguinho, manipulando, fazendo você acreditar que eles têm uma verdade, que na verdade não tem como você saber se é ou não, e falam para você nem pesquisar se é ou não, porque senão já está o Espírito Santo se afastando de você. Aí você já não pode mais ver com clareza de Deus. É a técnica que eles usam para enganar você.